O cego de nascença. No capítulo 9 do Evangelho de João, deparamo-nos com uma das histórias mais lindas do Novo Testamento, focalizando um grande milagre de Jesus. Este milagre inaugura a era messiânica através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele estava ali, de corpo inteiro, em carne e divindade. Porém, os judeus, mais cegos que o cego de nascença dessa história, não quiseram enxergar. Jesus vê o cego e, numa fração de segundo, resolve curá-lo. Então seus discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Porque os judeus acreditavam que, em geral, os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Jesus respondeu simplesmente: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Assim respondendo, não quis Jesus dizer que nem aquele cego nem seus pais jamais haviam cometido pecado algum, pois ninguém melhor do que Jesus tinha consciência do pecado de todos os homens. Ele quis apenas dizer que a cegueira física daquele homem seria o motivo pelo qual ele iria enxergar, não só física, mas também espiritualmente, tanto que concluiu o seu pensamento. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Assim dizendo, cuspiu no chão, fez uma espécie de lodo, misturando a saliva com a poeira, e aplicou rapidamente nos olhos do cego, com uma ordem: Vai e lava-te no tanque de Siloé. O cego obedeceu prontamente e voltou enxergando, o que originou a maior celeuma entre os judeus, que haviam presenciado o milagre. Alguns diziam ser ele, outros achavam ser alguém muito parecido, e, para tirar a limpo a questão, chamaram-no e lhe perguntaram como lhe tinham sido abertos os olhos. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Tudo tão simples, como simples é tudo que vem de Jesus, porque Jesus é a própria simplicidade. Ele é amor. Existe algo mais simples que o amor? Amar não custa dinheiro, nem esforço, nem sacrifício. A gente simplesmente ama. Como era sábado, quando o trabalho de qualquer espécie era rigorosamente proibido, os fariseus ficaram logo excitados. Chamaram o cego e lhe perguntaram como chegar a ver. Respondeu-lhes da mesma forma que havia respondido aos judeus. Então os mestres da lei concluíram em voz alta: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, impressionados com a extensão do milagre, retorquiram: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E começou a controvérsia entre eles. Chamaram novamente o ex-cego e perguntaram: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Muito aborrecidos, os fariseus chamaram os pais do ex-cego e perguntaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, que idade tem, e falará por si mesmo. Isto falaram com medo de dar qualquer crédito a Jesus, temendo represárias por parte dos fariseus. Estes, não querendo se convencer da realidade, chamaram mais uma vez o ex-cego e ordenaram: Dá glória a Deus! Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Exigiram que lhes explicasse mais uma vez como se havia dado o milagre. Porém, o ex-cego, já impaciente, respondeu: Já vos disse, não atendeste. Por que quereis ouvir mais uma vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Os fariseus ficaram furiosos e disseram que discípulo de Jesus era ele, porque eles eram discípulos de Moisés, acrescentando que sabiam que a Moisés
Deus tinha falado, mas de Jesus nem sabiam de onde vinha. Foi aí que o ex-cego, decidido a encerrar de vez a questão, concluiu: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que há mundo, nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia tê-lo feito. Os fariseus não aguentaram tamanha humilhação e o expulsaram do templo, com estas palavras: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Sabendo Jesus que o haviam expulsado do templo, chamou-o e perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Já o tens visto e é o que fala contigo. Creio, Senhor. E o adorou. Então Jesus falou: Vim ao mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus, ouvindo isto, perguntaram incomodados: Acaso também somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas agora vós dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Evangelho de João, capítulo 9. Quando encontramos Jesus em nosso caminho e a Ele nos entregamos em fé e verdade, desaparece a nossa cegueira espiritual e começamos a enxergar boa parte das maravilhas que Deus tem preparado para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Jesus é a luz do mundo, e quem não o conhece, no encontro pessoal e verdadeiro, é cego, anda nas trevas. Quando o encontramos e o entronizamos em nossa vida, adquirimos a certeza da salvação eterna, que nos é prometida através do seu Evangelho. Então adquirimos a mesma confiança do ex-cego de nascença desta história, e contamos para todo mundo que Jesus nos mostrou a verdade. E já não tememos os doutores da lei com seus sofismas e embromações, porque temos conhecido alguém que está absolutamente acima de todos eles. Não entendo uma pessoa que se diz crente e que tem vergonha de anunciar a todos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem tem a mente cristificada pelo Santo Espírito de Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Ninguém melhor que Paulo, apóstolo, para explicar o novo nascimento. Ele havia sido um fariseu fanático e perseguira ferozmente os cristãos, chefiando inclusive a turba que havia assassinado Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Até que um dia, a caminho de Damasco, onde ia prender os cristãos, Jesus lhe surgiu à frente, cegando-o com um forte clarão dos céus. E naquele momento nasceu um novo Paulo. E quando ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Já havia decidido entregar-se definitivamente ao Rei e Senhor do Universo, que ali se apresentava ressurreto diante dele. E o orgulhoso fariseu Saulo, agora transformado em Paulo, o servo de Jesus Cristo, começou logo a seguir as instruções do Mestre e a pregar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Atos 9, 3, 20. Há uma grande diferença entre ser servo de Cristo, como Paulo dizia ser, e escravo da lei, como eram os fariseus. Sou livre, porque tenho Jesus em meu coração, e posso enxergar todas as maravilhas que ele tem para me oferecer, já aqui neste mundo de tristezas. E ninguém mesmo poderá me separar do seu amor. Romanos 8, 39. Mary Schuster, livro Sou Livre, página 36, O Cego de Nascença, 1981.